Pronto. Então, boa tarde mais uma vez. Agora estamos gravando. E eu vou começar, gente, pelos avisos que eu já tinha dado, mas aí, quando a gente teve problema aqui na conexão, e também como vocês não estavam. Então, assim, amanhã, né, para as turmas práticas, no caso, a turma 2A e 2C, só relembrando, amanhã não temos trabalho, excepcionalmente, né, porque toda semana a gente tem aqueles trabalhos valendo nota. Amanhã não vamos ter, mas vai ser a tarde toda de estudo, né, de lâminas. Vai ser órgãos linfóides, pele e anexos e células do sangue. E aí, esses três assuntos, a gente vai fazer o trabalho valendo nota, né? No caso, vocês vão fazer um trabalho valendo nota próxima quarta-feira, tá? Vocês da turma 2B já fizeram com a professora Elizabeth o quê? O trabalho Não, a de gente só linfóide, Até nervoso. só a linfóides gente e só nervoso, a não gente é só viu isso? linfóide, só nervoso. Não, a gente Não. fez a prova até nervoso e linfóide a gente só estudou nas lâminas. Tá. Então, vocês vão fazer ainda um trabalho, uma prova. A gente vai fazer com uma órgãos prova, linfóides, professora. né? Entendi. Isso, vai ser Aí linfóide, juntando, um outro tema, aí isso, junta e dá uma prova, né? Provavelmente vai ser células do sangue, com pele, ou então só com células do sangue. Bom, enfim, mas amanhã, no caso, a gente vai ver, vai deixar as lâminas separadas, aí talvez, na sexta é feriado, né? Vocês nessa sexta não vão ter prática, mas vamos ter prática amanhã com as duas turmas, 2A e 2C, células do sangue, pele e anexos, e uma revisão, né? Vamos colocar algumas lâminas só para vocês revisarem órgãos linfóides, que já foi visto na semana passada. E aí, na próxima semana, nos primeiros minutos de aula, como sempre a gente faz, aí vai ser o trabalho, né, que vai valer nota, com órgãos linfóides, pele e sangue, e aí a gente dá continuidade com o sistema digestório. Vai ser o primeiro, nós vamos começar, então, os sistemas, tá? Então, hoje eu vou falar aqui, como o tempo Professora, travou vai tudo. encerrar 4h30 também, como eu falei para vocês, né, eu tive uma fratura no dente, eu vou ter que sair daqui 4h30. Travou? Essa internet daqui tá travando, Tá travando? Tá travando, prof, um pouquinho. Gente, não sei. Agora eu Não vou sei, vocês estão me ouvindo? Vê se melhorou para vocês. Aqui eu tô na UFES, viu, gente? Mas se eu estivesse em casa seria melhor. Bom. Agora melhorou, tá professora, porque a senhora tirou Obrigada. Não, a gente, câmera eu melhorou tô um bem, pouco. sabe? Eu só preciso ir, porque como o dedo tá aqui quebrado, aí eu não posso arriscar, né? Qualquer hora minha dor. Oi? Voltou normal? Pronto. Vou ver a aula presencial na próxima terça, aí a gente dá uma retomada, tá? Mas só para... eu vou fazer só chamar alguns pontos mais importantes para vocês lerem, e aí na próxima terça-feira a gente dá uma retomada, só que aí não vai fazer mais muito detalhado, né? Porque o tempo não dá. Aí a gente faz uma aula mais rápida, vocês estudam daqui para lá e levam as dúvidas na próxima terça. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Certo. Já é você, né, que está passando? Não. Pronto. Quem é que está Juliana, passando? professora. Juliana. Obrigada, Juliana. Pronto. Então, pessoal, nesse primeiro slide aí, Professora, daí a senhora vai avisando quando passar, tá bom? Certo. Pronto, pode passar. Então, nesse primeiro slide, esses slides eu já coloquei, viu, gente? Eu não lembro exatamente se foi ontem, se foi hoje, mas, assim,
esse assunto, pele e anexos, eu não consegui fazer o vídeo aula. Mas vocês têm lá disponível, lá no Google Sala de Aula, né? Lá no Drive, na verdade, eu coloquei no Drive da turma de vocês. Então, tem disponível tanto o PDF da aula teórica, aí a prática é que tem o vídeo Atlas, né? Aquele vídeo Atlas gravado, que foi gravado pelos monitores. Então, vocês vão encontrar de prática tanto os slides mesmo em PDF, como o vídeo Atlas, que é em videozinho, né, um MP4. Agora, infelizmente, a parte teórica realmente só tem PDF. Mas, assim, é um assunto super, super tranquilo, né, um assunto bem simples, esse de pele e anexos. E na verdade, a gente está começando agora, né, assim, a reta final, que é com a parte dos sistemas. Então, a gente vai começar com pele e anexos, depois vamos passar para digestório, respiratório, urinário e reprodutor. Então, já estamos aí na reta final. E aí, essa parte de pele e anexos, sim, ainda tem células do sangue, que é bem simplesinho. Então, esses dois assuntos, pele e anexos e células do sangue, são bem simples, são bem rápidos, principalmente células do sangue. As células do sangue a gente pode até dar uma explorada melhor na parte prática, né, na aula prática, mas eu vou dar uma pincelada rapidinho aqui hoje. Então, esse primeiro slide é só para mostrar para vocês, né, o que é que vocês precisam estudar com relação à pele, que no caso são começar pelas camadas, né, detalhadamente, quais são os componentes da epiderme, quais são os componentes da derme. E vamos falar um pouco, né, dessa parte de anexos cutâneos. Então, assim, nós vamos explorar mais, bem detalhado, a parte de epiderme e derme, que são as camadas da pele, propriamente ditas. Os anexos cutâneos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre glândulas sebáceas e sudoríparas, que vai ser o foco maior, glândulas sebáceas e sudoríparas, que é o que eu gostaria que vocês realmente estudassem com mais detalhes. Folículos pilosos, nós vamos falar assim, bem mais superficial, e unhas também bem superficial, tá? O que eu acho mais importante é a parte das camadas da pele e a parte de glândulas sebáceas e sudoríparas. Pode passar então, Juliana, por favor. O próximo slide. Pronto, então nesse slide aí é só para mostrar o histológico, né, à esquerda, como vocês estão vendo aí, na coloração por HE, da composição, de tudo isso que a gente falou agora, né, desses componentes, tanto as camadas, como está no meu aumento, não dá para ver muito detalhe, como os anexos também. E a figura da direita é a figura esquemática, né, o desenho esquemático mostrando principalmente esses anexos cutâneos, que vão estar todos localizados lá na derme. Pode passar, por favor. Lógico, como todos os assuntos que nós vimos até agora, e a dinâmica vai ser sempre a mesma, né? Então, vocês precisam entender as funções da pele, né, no caso, hoje que a gente está definindo melhor, e, lógico, essas funções vão depender muito, vão estar muito associadas com as características histológicas, né? Então, associar isso fica muito mais fácil da gente entender como é que a pele protege, como é que acontece a excreção, né, a regulação da temperatura corporal, a recepção, a absorção, no caso da luz ultravioleta. Então, tudo isso aí está relacionado com os componentes, especialmente, tanto com as camadas propriamente ditas, como os anexos, tá? Mas pode passar, que a gente vê direitinho. Começando aí falando um pouquinho sobre as camadas, né, que vocês vão precisar ler bastante sobre a epiderme e a derme, nesse corte histológico mostra aí. Como vocês já conhecem, a essas alturas de campeonato já devem conhecer bem sobre epitélio e tecido conjuntivo, né? Quem não ainda, até esse momento, não conseguiu fazer essa identificação nos cortes histológicos, tem que agora ainda há tempo, porque para entender e identificar essas camadas, epiderme e derme, vocês precisam entender e precisam relembrar aí as características do epitélio
e de tecido conjuntivo, né? Porque a epiderme, ela é a camada de epitélio da pele, e a derme de conjuntivo. No caso, a epiderme é epitélio pigmentoso estratificado, que é queratinizado, e o que vai depender aí de se é uma pele espessa, se é uma pele delgada, o que vai mudar é basicamente a espessura dessa epiderme. E alguns componentes, alguns dos folículos. Essa camada da hipoderme, que está mostrando aí no slide, né, que é a panícula adiposa, ele fica abaixo da derme, mas não faz parte da pele. Pode passar. Nesse slide que ele mostra aí à esquerda, uma imagem, uma fotomicrografia, os dois são corados em HE, uma fotomicrografia corada em HE, de uma pele fina, à esquerda mostrando em menor aumento, né? Você vê como a pele fina, a camada de epiderme, lá de epitélio, ela é bem fininha, é bem estreito, a derme é bem maior, e à esquerda está mostrando, à direita, desculpe, a direita está mostrando no maior aumento as camadas. Então a gente vocês vão estudar essas camadas, mas vão ver que assim, nas fotos micrografia aí da direita, né? Então, não existe uma delimitação nítida entre essas camadas da pele. A gente vê mais ou menos a mais interna, por exemplo, né, a camada basal, que a gente sabe, a gente consegue identificar bem, porque ela é a última camada, né, no caso, a última camada que eu digo é a última camada no sentido de profundidade, a mais profunda que está ali em contato com a derme. As outras, você vê que tem várias outras camadas, né, e a gente vê com mais nitidez a camada da queratina, que é a última, que é a de células mortas. Então, essas duas camadas que são bem nas extremidades, a gente vê bem definido. As outras, realmente, a gente vê mais ou menos, né? Não tem uma delimitação muito bem precisa. Mas pode passar, a gente vai tentar ir na próxima slide. Bom, então aí está mostrando, falando sobre um pouco a origem embriológica, que vocês vão dar uma lida, né? Que é da ectoderma, e da mesoderma também vem um pouco. Nós temos alguns componentes, tanto do ectoderma, quanto de origem do ectoderma, quanto do endoderma. Nesse segundo tópico aí, vocês vão ler, né, sobre as características que definem, que diferenciam pele delgada de pele espessa. Então, basicamente, sobre as que vocês estão me ouvindo aí, eu queria ver um componente que tem na pele delgada, por exemplo, que não tem na pele espessa. Vocês leram sobre isso? Alguém sabe dizer? Eu estou ouvindo aqui. Porque existem várias características, né, que diferenciam pele delgada e pele espessa. Eu estou pedindo uma só. Com relação aos componentes. Não, eu vi Beatriz colocou aí colágeno. Não, colágeno todas têm, né, na derme. Vamos lá, vou ajudar vocês. Com relação aos anexos. Olhem para a pele espessa de vocês. Folículo piloso. Sim, Sidney escreveu aqui queratina. Sim, uma das diferenças seria realmente, na realidade, a quantidade de queratina, né? Que tem muito mais na pele espessa. O folículo piloso é um outro componente importante para diferenciar uma da outra, porque ele está ausente em qual? Na espessa. Isso, né? Então, exatamente, na pele espessa da palma da mão ninguém tem, né? Eu acho que ninguém tem. Ninguém tem pelo, nem na palma da mão, nem nos pés, né? No solado, na planta dos pés, onde nós temos pele espessa. Então, esse é um dos anexos cutâneos que não temos na pele espessa, mas que temos na pele delgada. Glândula sebácea tem os dois. É isso, o folículo piloso aqui muda. Quer dizer, glândula sebácea também não temos, né, gente? Não. Nós temos a glândula sudorípara, nos dois. Na pele espessa como na pele delgada.
né? Porque todo mundo que tem, a gente transpira muito na mão, né? Então, ali é um sinal de que nós temos glândulas, e muitas, alguns mais, outros menos, as glândulas sudoríparas. Mas temos, além desses anexos, nós temos outros diferenciais. Como, por exemplo, vocês já citaram também aí, vocês já escreveram sobre a quantidade da queratina, né? Basicamente é isso. E a espessura, né, gente? A espessura da epiderme. Isso que vocês, alguns citaram aí, com relação a colágeno, não tem diferença, né? A derme, ela é muito semelhante com relação a essa composição aí, não tem diferença. E aí nós temos, eu coloquei aí, ó, vocês estão vendo esse slide, epitélio, o epitélio, no caso da pele, né, que forma a epiderme. O pavimento todo estratificado queratinizado, e ele tem esses 4 componentes aí. Então, esses componentes da pele, no caso, essas células aí, vocês precisam realmente ler com detalhes. Ler com detalhes as características histológicas de cada um, né? A função de cada uma dessas células, a posição delas, a localização delas na epiderme, porque tem algumas, como por exemplo, os queratinócitos, que eles estão em todas as camadas. Mas tem outros, por exemplo, como os melanócitos, eles só estão presentes na camada basal. Então, cada uma dessas células, elas tem uma particularidade de função, particularidade de localização, particularidade até de quantidade. Qual é a que está mais presente na nossa pele, em quantidade? Deixa eu abrir aqui para ver se fica ruim para vocês. Ficou ruim. Quando ficar ruim, vocês dizem que eu desligo de novo. Porque eu acho... Hein, pessoal, qual dessas células é que está... Aqui nós temos... Oi? Seria Está todo mundo vendo? queratinócito? Queratinócitos, exatamente. Então, essas aí são mais de 90%, né, que compõem a nossa epiderme. São os queratinócitos. Alguns autores falam 95%, e os outros 5% da epiderme são desses outros 3 tipos aí, as células de Langerhans, os melanócitos e as células de Merkel. Então, cada uma delas... Começou a cortar mais. Né, tem uma... então eu vou ter que tirar, deixa eu tirar. Bom, então, cada uma delas vocês vão estudar em detalhes, tá? As funções, características histológicas, localização e quantidade relativa, umas em relação às outras. Aí mostra um desenho esquemático dessa composição aí da epiderme, e à direita são essas 4 imagens, as 4 fotomicrografias, mostrando aí a diferença entre a pele espessa, né? Você vê a quantidade de queratina da pele espessa, que, assim, a espessura é praticamente a mesma das outras camadas, né? Então, essa camada externa, a córnea, ela é praticamente a mesma espessura, dependendo do local, ela é bem espessa mesmo. E o restante, as porções de baixo são da pele delgada. Pode passar, por favor. Bom, aí está mostrando nesse slide aí, todas as camadas da pele, né? No caso, tem uma das camadas, chamada extrato lúcido, que não tem a pele delgada, mas todas as outras, basal, espinhoso, alguns autores chamam camada, outros autores chamam extrato, mas tanto faz. Vocês podem chamar tanto extrato quanto camada. E, obviamente, a basal, né, para não confundirem, a basal está sempre lá, próxima à membrana basal, né, é a mais profunda. E aí vai subindo, né, o espinhoso, o granuloso, o extrato lúcido e o extrato córneo, que é a camada de queratina. A extrato lúcido e córneo, as células, quer dizer, o córneo não tem mais núcleo, não tem mais organelas, as células já são só células mortas. O extrato lúcido também, né, são células mortas, mas a condensação da cromatina é um pouquinho diferenciado do extrato córneo, mas também são células mortas. Qual é dessas camadas a mais importante para a manutenção, né, no caso da nossa pele? Qual delas?
para manutenção. Basal. Isso, a camada basal. E por quê? Porque é a partir dela, primeiro, que está tendo contato com o de baixo, né? Do tecido conjuntivo. Ali. Porque é dela que vem ela Vai ver faz a novas reciclagem das células células. Né? Isso, de inovação. isso. O ponto assim, mais importante realmente, por serem essas células as mais importantes, né, da nossa epiderme, é o fato de realmente elas terem um alto nível mitótico e elas, a partir do momento que elas vão sofrendo mitose, né, elas vão repondo as outras camadas. Então, elas vão subindo nos estratos. Aquela célula daquele queratinócito lá da camada basal que sofreu mitose, ele vai passando para a camada espinhosa, ele vai acumulando queratina, vai para o extrato granuloso, extrato lúcido, até perder organelas, perder o seu núcleo, né, a célula morrer e formar o extrato córneo. Então, tudo começa lá no extrato basal. O extrato espinhoso também tem queratinócitos que sofrem mitose, mas em menor, uma velocidade e um ritmo menor. A camada basal realmente ela é, como o nome já diz, ela é a base de tudo. Né? Então nós renovamos nossa pele a cada 2, 3 semanas e essa renovação se dá graças a essas mitoses aí da camada basal. Então todas essas camadas têm queratinócitos, tá? Ele está presente em todas elas. Agora, o que é que diferencia é o formato deles, né, o potencial mitótico deles, a quantidade de queratina que eles vão acumulando, né, mas são queratinócitos, o nome é o mesmo, tá? O nome da célula é o mesmo. Podem passar. E aí, gente, os detalhes, a gente não tem como detalhar hoje, tá? Vocês vão ler os detalhes. E aí, na próxima terça-feira, quando a gente fizer a aula teórica, vocês trazem as dúvidas. Aí nesse desenho, nessa imagem, tem à esquerda um desenho esquemático mostrando, né, os queratinócitos em rosa, ali, os melanócitos 3% aí na camada basal, as células de Langerhans também aí na camada. As células de Langerhans elas podem estar tanto na camada basal como na espinhosa. Essas vermelhinhas que estão só na camada basal são as de Merkel. Né? Então, tanto as de Merkel, que são mecanorreceptores da pele, como os melanócitos, esses são específicos aí da camada basal. As células de Langerhans elas podem estar aí, podem estar em outras camadas. E queratinócitos tem todas. Vocês estão vendo que o que no desenho esquemático dá para a gente ver bem direitinho, né? A diferença de formato. Nos cortes histológicos não é tão visível assim, esses limites, mas à esquerda está mostrando aí uma fotomicrografia da camada espinhosa, né, que tem esse nome só por causa dos prolongamentos mesmo, os prolongamentos citoplasmáticos, que parecem espinhos, né, entre aspas, mas não tem nada a ver com espinhos, só são prolongamentos mesmo da membrana. Pode passar. Professora, pode repetir? Oi. Eu tenho que voltar ali um segundinho. Ali, o 1%, é a de Merkel, foi, que a senhora falou? Então, 1% é isso, é a célula de Merkel. Elas chegam fibras aí, né? Não dá tempo de detalhar, né? Porque a gente vai fazer, estou só apontando as coisas mais importantes. Mas chegam fibras, né, na base dela, nesse desenho esquemático está mostrando aí. Né? São fibras nervosas que chegam aí. Então, elas funcionam como mecanorreceptores. Tá? Essas células de Merkel. Pronto. Obrigada, professora. E aí, gente, vocês vão dar uma lidinha, né? Se vocês não entenderem sobre a função delas, né? Alguns autores falam que elas, inclusive, elas podem até produzir algumas substâncias, né, parecidas com tipo neurotransmissores, né? Mas aí já são alguns autores que citam sobre essa capacidade delas. Mas essa função de mecanorreceptor ela é bem estabelecida. Bom, nessa próxima aí, né, e as células de Langerhans, que são as células de defesa, né, elas nascem lá na medula, elas são produzidas lá na medula, as células de Langerhans, elas nascem lá na medula, os seus precursores estão na medula, aí elas se diferenciam, e por isso que elas fazem parte do sistema mononuclear também fagocitário, no caso da pele.
né? Lembram do sistema mononuclear fagotário? Lá no tecido ósseo, que são os osteoclastos, no tecido conjuntivo, macrófago. Então, na pele são as células brancas. Né? Os precursores, seus precursores vêm lá da medula óssea também. Pode passar. Então, é isso que vocês vão ler, tá, gente? De onde elas surgem, né? Qual a função delas, na pele, onde é que elas estão localizadas, qual a disposição delas, a questão mesmo da quantidade, né? Certo? Não quantidade assim, absoluta, mas relativa entre elas, né? Nesse desenho, nesse slide aí, é só para falar um pouco sobre as condições clínicas mais frequentes. Nós temos nessa primeira imagem a psoríase, né, que acontece por causa dessa... na verdade, não é exatamente... Não tem gravidade nenhuma, né, a psoríase, mas ela é uma condição por causa de um aumento dessa taxa mitótica, né? Então, é muito exagerada essa taxa mitótica que acontece dessas células lá da camada basal. E por isso que há essa descamação muito intensa, né? Pode haver inflamação ocasional, aí, adicional, mas é uma condição que não tem cura, né? Não tem gravidade, mas não tem cura. E está relacionada, e assim, tem um aspecto, como está mostrando aí nesse slide, né? Clinicamente pode ser até meio assustador às vezes, mas não tem nada, não é contagioso, não tem nenhuma gravidade. Só é realmente muito incômodo, né, para quem tem, até porque é ativado também pela questão da imunidade, né? Tem um aumento do estresse, então diminui um pouco a imunidade, essas lesões tendem a aparecer com mais frequência, tá? Mas elas têm a ver, tanto é que, porque elas ficam esbranquiçadas, às vezes avermelhadas é por causa da inflamação, mas normalmente elas são mais esbranquiçadas. É por causa dessa taxa, né, de produção de queratina, essa taxa de mitose, que é muito exagerada. Nessa imagem do meio, está mostrando o carcinoma de células basais, que é a célula mais frequente, né? Quer dizer, a lesão mais frequente. Felizmente, não é uma lesão maligna, como todo carcinoma, mas felizmente é a mais frequente porque é uma lesão que não tende a invadir, né? Não tende a sofrer metástase, então ela pode causar um estragozinho grande, viu, local, porque ela se aprofunda, mas e cresce, né, e pode destruir estruturas vizinhas, mas não tem gravidade no sentido de não metastizar, né? Você removida cirurgicamente, ela não vai... A recidiva também não são frequentes, mas como o nome está dizendo, tá? Então, assim, eu trouxe essa lesão só para vocês entenderem, porque ela é chamada de carcinoma de células basais. São provocadas por esses característicos da camada basal, né? Então, tem os melanomas, que aí já são, a partir dos melanócitos, então, dependendo da célula envolvida, você tem uma lesão diferente. A gente está travando. Vocês entenderam dessa última? Travou quando Fala. perguntou assim, por que é chamado carcinoma de células basais? Aí depois travou. Ah, tá. Pronto. Então, o nome é por causa da camada, né? Então, por isso que é importante que a gente entenda quais são as camadas, os nomes dessas camadas, as células envolvidas, porque no caso dessa lesão aí, ela evolui a partir dos próprios queratinócitos, né? Só que de queratinócitos da camada basal. Por isso que é chamado carcinoma de células basais. Agora, tem lesões malignas, como, por exemplo, carcinoma de células escamosas, né? O carcinoma espinocelular, que são sinônimos. Então, esses carcinomas são lesões malignas também, só que se originam de queratinócito de qualquer camada.
Então, dependendo, então vai ter um prognóstico diferenciado, vai ter uma gravidade diferente, né? Porque esses carcinomas de células escamosas eles podem metastizar com muito mais frequência do que esses daí, das células basais. Então, por isso que é importante que vocês dediquem uma atenção assim, especial. A aula é toda formada por essas células da camada basal, que normalmente, gente, desculpe, é internet, eu estou aqui, já tirei aqui a imagem. É difícil mesmo, né? Com essa internet daqui. Deixa eu ver se eu tirando a minha. Estão conseguindo me ouvir, gente? Agora ouvimos. Tá, eu tirei aqui a minha, eu troquei aqui para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Pronto, então deixa eu tirar. Deixa eu tirar aqui a minha câmera. Pronto. Então a gente está falando, se vocês não estiverem me ouvindo, se estiver travando, me avisem, viu? Certo. Porque eu não estou conseguindo ver as mensagens. Bom, então o que eu estava mostrando nessa imagem aí é a característica dela, da presença de queratinócitos da camada basal, que normalmente eles têm já um aspecto mais escuro, mais basofílico, né? Mas por isso que ela fica assim roxa. Mas ela é bem localizada pela própria imagem, né? Pela própria fotomicrografia, a gente vê que ela é uma lesão bem delimitada, né? Então, essas lesões mais delimitadas, elas têm melhor prognóstico, tá? Diferente de outras, como o carcinoma de células escamosas, que o próprio melanoma, que é o pior prognóstico, né, de todas essas lesões de pele, é o melanoma. Né, a sobrevida, prognóstico, é tudo bem complicado, né, com relação às outras lesões. Então, os melanomas, eles já são originados dos melanócitos, tá? Então, apesar de tudo ser lesão de pele, tem uma diversidade, uma variedade de prognóstico, né, de origem, de gravidade, né, da lesão, certo? E de aspecto histológico também, histopatológico. Pode passar. Bom, aí vai falar nesse slide é sobre as células de Langer, né? A mesma coisa, onde é que está localizada, porque elas são chamadas de células dendríticas, né? As funções delas, aí está mostrando uma delas, que é a apresentação de antígeno, então elas estão relacionadas com a imunidade, né? As reações imunológicas. Então vocês leiam sobre elas e aí a gente vai conversar sobre as dúvidas na próxima aula, tá? Nessas três imagens, uma delas, a que está mais superior, é uma fotomicrografia, só que os melanócitos, diferente dos queratinócitos, a gente não consegue ver com muita nitidez nas colorações de rotina, por isso que precisa de uma imunistoquímica, por exemplo, né, como está mostrando nessa imagem aí, à direita e superior, mais acastanhado, nessa corzinha acastanhada, que são os melanócitos. Porque na coloração por H fica muito difícil a gente diferenciar dos queratinócitos, né, da camada basal. Apesar de, desses desenhos esquemáticos aí, mostrarem que elas são células bem diferentes, né? Você vê esses prolongamentos, por isso que elas são chamadas de células dendríticas, tem nada a ver com os dendritos lá dos neurônios, não, mas é por causa desses prolongamentos, elas são chamadas de células dendríticas também. Vamos para o próximo? E aí a gente já está. Bom, aí tem os melanócitos, mesma coisa, tá, gente? Estudem as funções. Ela também é chamada de célula dendrítica, ó, com esses seus prolongamentos que se inserem entre os queratinócitos. E é bem importante isso aí, né? Porque por onde a melanina, né, que vai ser produzida, ela vai ser capturada pelos queratinócitos. Então, vai ser exatamente nesses prolongamentos, nessa região aí de prolongamentos dos melanócitos. Né? E com relação aos M-desmossomos, que eu coloquei aqui no slide, é como eles se fixam
lá na membrana basal, né? Porque melanócito só existe aí na camada basal. E aí eles se unem, né? Se ligam à membrana basal através desses N-desmossomos. E aí vocês também vão ler um pouquinho sobre, acho que no Junqueira, ele fala ele fala resumido, mas ele fala um pouquinho sobre essa produção da melanina, né, da necessidade da enzima tirosinase, do aminoácido tirosina, dos melanossomos, que é onde acontece essa produção de melanina. Tá? Vocês dão uma lidinha sobre isso, a gente comenta mais na próxima aula. E aí está mostrando, né, tem um desenho esquemático do melanócito, e tem a fotomicrografia aí dos queratinócitos, viu, pessoal? Essa camada, que é a camada espinhosa, mostrando aí os pigmentos de melanina exatamente acima do núcleo. Porque, na verdade, a melanina, né, não sei se você sabe, mas a melanina ela é produzida pelos melanócitos, mas ela tem que, a função delas é proteger os queratinócitos. Então, quanto mais superficiais, melhor. Né? Essa melanina conseguir alcançar esses queratinócitos, porque, na realidade, ela é produzida para produzir esse tipo de célula. E aí, quando esses queratinócitos, eles englobam, né, fagocitam essa melanina, aí ela, como está mostrado aí, ó, nessa fotomicrografia, ela fica acima do núcleo, que é exatamente para proteger o núcleo, né, da radiação, das radiações ultravioleta. E evitar, assim, as mutações, né, que é quando acontece no núcleo. Pode passar. Bom, e aí tem as células de Merkel também, mesma coisa. Ó, vocês estão vendo que a sequência é a mesma, né? A localização, que no caso é a camada basal, uma característica da célula, como está aí célula dendrítica, né? E os detalhes, né? Algum detalhe, como é que essas células elas se prendem, né? Elas se unem aos queratinócitos. Aí está mostrando, está citando aí os desmossomos, está mostrando aí nesse slide também essas fibras nervosas aferentes que se inserem na sua região basal, né, e a sua função mais conhecida como mecanorreceptores. E aí eu cito nesse slide esse carcinoma, né, de células de Merkel, que também é muito raro, mas ele é extremamente agressivo, é um câncer de pele extremamente agressivo. Então, vocês estão vendo que para entenderem a patologia da pele, né, das doenças de pele, vocês precisam saber muito bem sobre o nome dessas células, porque cada célula dessa ela pode surgir um carcinoma, né, pode dar origem a um carcinoma. Você vê aí, o carcinoma de células de Merkel. Vocês não sabem o que são células de Merkel, não sabem onde elas estão localizadas, aí fica difícil de entender a lesão, né? Vamos para a próxima. Bom, aí é mais algumas considerações clínicas, né, com relação ao albinismo, ao vitiligo, às sardas, que está tudo relacionado com essa produção da melanina. No caso do albinismo, a deficiência é da produção da enzima, né, a tirosinase. O vitiligo é realmente a destruição dos melanócitos, porque no albinismo ele tem, a pessoa que tem albinismo, ela tem um número normal, né, de melanócitos. O problema é a função deles que fica alterada por causa dessa debilidade, dessa falta de produção da tirosinase. Já é diferente da outra condição chamada de vitiligo, que é um problema realmente na quantidade, né, de qualidade, da quantidade desses melanócitos, gerando essas áreas de hipopigmentação. E essas áreas já são o contrário, né, áreas de hiperpigmentação. Mas tudo isso aqui relacionado com essa produção da melanina e com melanócitos. Pode ler isso aí, tem nos livros também de histologia, eles falam um pouquinho sobre essas correlações clínicas. Podem falar, pode passar. Aí vem, então, o melanoma, né, que de todas essas lesões que atingem a pele é o mais grave. Eu não vou falar muito sobre isso aí, que tem no slide, né, porque ele está mostrando aí dessa importância de se observar essas manchas escuras na pele, né? Aí ele fala sobre a regra do ABCD, que está relacionada com a detecção clínica, né? Mas, assim, a detecção definitiva são histopatológica mesmo, mas clinicamente já tem como se suspeitar de uma lesão de melanoma. E ele está mostrando aí, nessa primeira imagem, uma lesão mais simples, né, mais inicial,
basicamente escura, essa do meio bem mais grave, lógico, bem mais avançada, e a fotomicrografia mostrando o que altera, né? O que realmente está alterado aí, que no caso a camada basal, ó, os melanócitos atípicos, né? Eles mudam eles têm tamanho alterado, têm formatos alterados, certo? Então, não é qualquer mancha escura, né? Está mostrando aí uma reguinha, porque é importante se medir, né? As manchas escuras de pele, é importante sempre se observar a questão da assimetria, do tamanho, se a pessoa já tem essa mancha há muito tempo, mas ela não está mudando nem de tamanho, nem de formato, né? Então, assim, não são lesões, a gente já descarta a suspeita, né, de uma gravidade. Mas lesões que crescem, lesões e principalmente de forma assimétrica, né, aí já tem que se ter um cuidado maior, tá? E se fazer as biópsias para se fazer detecção realmente definitiva, que só no histopatológico. Pode passar. Bom, aí depois, então, tudo que a gente viu nessa primeira parte aí, sobre epiderme, gente, é muito importante vocês lerem os detalhes, realmente, tá? E aí vem a parte da derme, né, que não tem muito detalhe, vai falar sobre as papilas, sobre o tecido conjuntivo, aí a subdivisão aí da camada papilar, camada reticular, e o tipo de tecido conjuntivo de cada a presença das fibras elásticas. Aí no caso da derme tem tudo, né? Tem fibra colágena, tem fibra reticular, tem fibra elástica. O que vai diferenciar é a densidade do tecido conjuntivo, que aí nessa região papilar, que é a mais próxima da epiderme, vai estar mais frouxo, e quanto mais profundo, mais denso, tá? Mas, assim, esses outros componentes, eles têm toda a derme. Pode passar. Aí, ó, nesse slide, ele já está aí bem definido, né? O que é que tem numa subcamada, no caso da papilar, no caso da camada reticular. Vocês estão vendo que basicamente é tudo igual. Né? Agora, os anexos, né? No caso da glândula sebácea, sudoríparas, os folículos, eles estão todos na camada reticular, que é a camada mais profunda. Então, apesar dos ductos dessas estruturas aparecerem lá na derme, lá na epiderme, a origem deles, né, desses anexos, está toda nessa parte da derme reticular. Pode passar. Bom, o que tem nesse... Sim, aí são os corpúsculos, né? Alguns, nós vamos ver direitinho lá na prática, esse corpúsculo, deixa eu ver qual que a gente vai ter lá. Tem apenas um desses aí, deixa eu ver. Agora eu esqueci o nome dele. Que a gente tem uma lâmina. Nós vamos ver na prática amanhã, e vocês da turma B também vão. Só que assim, me fugiu totalmente, viu, gente, esse corpúsculo. Eu estou olhando ele para ele aqui, esse está mais à esquerda. Não é o de Ruffini que nós temos, não temos de Ruffini. Nós temos apenas uma lâmina de corpúsculo, mas ele está assim, exatamente como nessa imagem aqui. Tá? O da esquerda é o C, Patini. O da esquerda. Não é o de... esse mesmo, de Patini, isso. É esse que a gente tem em lâmina. Aí vocês vão ver bem detalhadamente. Apesar que não tem muito o que ver, né? Que são as células do Schwann. Tem uma cápsula, mas assim, não tem muitos detalhes, não. Os axônios a gente vai ver na prática e a gente detalha melhor. Dá para identificar ele assim, é impressionante, tipo assim. Tá, dá para ver, do jeito que esse desenhozinho, do jeito que está aqui. Essas camadas aí múltiplas, né, ele está bem bonito na lâmina. Dá para ver os núcleos das células de Schwann também direitinho, bem bonitinho. Aí na prática a gente detalha mais. Vamos passar, próximo. Esse mesmo, de Patini, isso. Ó, aí você vê aí, o demais, né, gente? O demais, né, eu não lembro se a gente tem em lâmina. Eu acho que aparece em algumas.
de pele, né? A gente vai ver, vai procurar amanhã o de Meissner, e o de Patini com certeza tem. Nós temos esse, bem bonita a lâmina, do jeito que está aqui, né? Do jeito que vocês estão vendo aqui. Vamos passar adiante. Bom, o que eu queria, que eu gostaria que vocês realmente estudassem com mais detalhes, gente, são essas glândulas aí da pele, né? A glândula sudorípara e a glândula sebácea. É o que a gente geralmente explora mais. Tanto na parte prática, porque elas aparecem em várias lâminas. Então, nós temos lâmina, por exemplo, aí de, sei lá, lâmina de ossificação intramembranosa, por exemplo. Acho que vocês já viram, né? Lógico, acho que a lâmina de ossificação intramembranosa. Mas ela aparece em fragmento de pele. E aí eu lembro que alguns perguntaram, professor, o que é isso? Né? Um negócio, umas coisas bem esquisitas que apareciam mais externamente, que não tem nada a ver com osso. E eram exatamente essas glândulas. Então, assim, toda lâmina que pega um pedaço de pele pode aparecer qualquer uma dessas glândulas. Tanto a glândula sebácea quanto a glândula sudorípara, né? No caso de pele fina, porque na pele espessa não tem a glândula sebácea, mas a pele fina tem as duas. Então, por isso que é importante vocês identificarem, né, na coloração por HE, porque elas são facilmente identificadas e visualizadas em qualquer corte de pele. Então, você pode ter uma lâmina, como a gente tem aí, de ossificação, que aparece um pedaço da pele, e aí aparecem esses anexos. Tá? Vocês já vão saber identificar. E elas têm estrutura bem diferentes, né? Como está mostrando essa imagem aqui, bem à direita, desenho esquemático, né? A glândula sudorípara é toda tubular, então por isso que histologicamente nos cortes elas parecem vários ductos, e a glândula sebácea ela aparece de forma alveolar, porque ela está aqui, essa verdinha está pegando aí, ligada ao folículo piloso, ela tem um aspecto alveolar, um aspecto arredondado, bem diferente da glândula sudorípara. No geral, esse desenho esquemático, eu sempre falo para vocês, né, gente, é muito importante vocês identificarem as imagens, conseguirem reconhecer, conseguirem entender bem tanto essas figurinhas que aparecem, né, esses desenhos esquemáticos, como essas fotomicrografias, porque ajuda muito. Esse desenho esquemático, por exemplo, mostrando aí, ó, a glândula sudorípara, ela liberando o seu conteúdo, né, o seu ducto passando direto para a pele, lá na epiderme, na superfície da epiderme. Então, isso significa dizer que a maioria delas, né, das glândulas sudoríparas, o produto delas, que é o suor, elas liberam diretamente lá na pele, né, na epiderme. Já a glândula sebácea, vocês estão vendo esse pedacinho aí verdinho, nesse desenho esquemático, ela libera seu protetor, geralmente, não é regra, de 90%, de 100% dos casos, mas geralmente, existem as exceções. Mas geralmente as glândulas sebáceas, elas liberam o seu conteúdo dentro do folículo. Alguns casos, por exemplo, no lábio, ela libera lá na epiderme, mas não necessariamente, mas a maioria é no folículo. A mesma coisa, a glândula sudorípara, a maioria libera direto lá na pele, na epiderme, e em alguns casos, como por exemplo, no mamilo, né, ela libera no folículo piloso. Tá? Mas esse desenho esquemático, vocês assim, visualizando, entendendo, vocês vão reconhecer, por exemplo, pelo menos o que acontece na maioria dos casos, com relação a essa liberação do produto da secreção dessas glândulas. Pode passar. E nesse desenho esquemático, ela vai mostrar também essa relação aí histologicamente, né, como é que elas aparecem, os folículos, o que é importante identificar, o corte histológico, quando ele é transversal, quando é longitudinal, porque são bem diferentes, identificar a relação dessas glândulas com o folículo, porque lá na lâmina vai aparecer, ou ela, geralmente, né, as glândulas sebáceas bem coladinhas nos folículos, e as glândulas sudoríparas mais afastadas. Pode passar. Esses slides aí já estão bem assim, definindo o que é mais importante para vocês estudarem, tá? Com relação às glândulas sudoríparas. Então, existe as duas, né? Então, existem as glândulas sudoríparas, aquela que se abre diretamente na superfície da pele, que são chamadas de écneas, e as características aí histológicas, tanto da unidade secretora, como da unidade excretora,
que, assim, histologicamente, vocês vão ver que assim, a gente pode confundir um pouquinho, porque a porção excretora e secretora são muito semelhantes, né? Porque a unidade secretora delas tem um lúmen, que parece um ducto. Aí, mas nas lâminas, a gente vai ver mais detalhes para vocês conseguirem diferenciar uma da outra, né? O ducto, ele geralmente tem 2 camadas. Então, como a gente viu lá naquela primeira aula de pele, passou de uma camada, já é considerado epitélio estratificado, né? Então, esse ducto dessas glândulas sudoríparas, elas são chamadas écneas, que apenas liberam o produto da secreção e ela se mantém intacta. Ele é epitélio estratificado, né? Passou de uma camada, já chama estratificado. No caso aí, só tem 2 camadas, mas ele já é considerado estratificado. E aí são as células que compõem a unidade secretora. As escuras, que produzem mais muco, as claras, que produzem uma secreção mais aquosa, e as células mioepiteliais, que são aquelas células que têm actina, miosina, são importantes para fazer a contração e ajudar na liberação do produto, né? Então, eu estou falando bem rapidamente, só pontuando que vocês vão precisar ler com mais detalhe com relação a essas glândulas, tá? Pode passar. Aí tem as apócrinas, né, são aquelas que se abrem no folículo piloso. Então, são regiões específicas, ó, axila, mamilo e região perianal e pubiana. Então, são só essas regiões onde a glândula sudorípara vai se abrir no folículo, tá? Mas em todas as outras, ela abre direto lá na epiderme. E aí também está mostrando o aspecto histológico, vocês vão dar uma lida, né, do ducto, da porção secretora, do tipo de secreção, tá? Pode passar. É muito simples essa parte. Eu acho que o mais complicadinho, assim, menos simples, né? Não vamos dizer que é complicado, menos simples é identificar essa glândula aí no histológico, né? Na lâmina. Mas essa parte conceitual de teoria é muito simples, tá? Então aí nessa fotomicrografia tá bem evidente, né? A coloração do ducto com relação à porção secretora, mas às vezes não fica tão bonito assim não, tá, gente? E aí confunde realmente a porção secretora com a porção excretora. Mas aí a gente vai ver na prática que vai ficar mais fácil para explicar. Pode passar. Aí vem as sebáceas, né? A mesma coisa, elas também estão lá no finalzinho da derme, né? Diferente das outras, né, das sudoríparas, elas desembocam geralmente no folículo e, excepcionalmente, nos locais, como por exemplo nos lábios, né, que não tem folículo, ela pode desembocar direto na epiderme, não no folículo piloso. Estão ausentes, obviamente, né, na pele espessa. Esse termo acinosa, ó, glândulas acinosas, é a mesma coisa que a gente falou lá na aula de tecido epitelial, né, daquelas células serosas, né? As glândulas serosas, lembra das glândulas serosas e as glândulas mucosas, que as serosas ela tem um aspecto mais acinoso, mais arredondado. Então, esse termo acinoso está relacionado com o formato, né, mais arredondado da glândula. Holócrina, vocês sabem por quê, né? Lembra que a gente viu lá na aula de tecido epitelial? Sim, que perde quando tem a secreção, né? Isso. Porque a célula, né, as células vão junto com a secreção. É diferente é diferente das holócrinas, que são as sudoríparas, que apenas ela elimina o produto da secreção, mas ela se mantém intacta, né? E temos aqui, então, a influência, obviamente, né, dos hormônios sexuais na produção, né? Por isso que aumenta muito, pode passar na puberdade, é quando vai aumentar, e é por isso, né, essa imagem é para relembrar aí a questão da acne, a questão das espinhas, o que acontece com essas glândulas, né, que na verdade é um entupimento, literalmente, né, do ducto dessas glândulas, levando aí gerando aí um campo fértil, né, para a proliferação bacteriana. Nós podemos passar. E aí vem os pelos, tá, gente? E aí
nessa parte de pelos, vocês vão ler sobre, como está mostrando nesse slide aí, ó, o crescimento dos pelos, né, que acontece de uma forma descontínua, é totalmente diferente da descamação da nossa pele, né, do crescimento dessa reposição da pele, que ele é um processo contínuo. Então, uma vez que os queratinócitos eles começam a se dividir por mitose lá na camada basal, aquele processo é contínuo, ele não interrompe. Eles vão pulando para a camada espinhosa, vão renovando, né, e aqueles queratinócitos da camada espinhosa vão saltando para a camada. Quando eu falo assim, né, vocês já entendem que é uma diferenciação, né, que acontece, e aí eles vão migrando para essas camadas mais superficiais, com isso vão acumulando mais queratina. Então, todo esse processo é contínuo quando a gente fala de pele, né, de epiderme. Aqui nos pelos, que também nós temos aí esses queratinócitos, o processo de queratinização, muito semelhante ao da pele, mas é descontínuo, né? Ele vai dessas fases, que geralmente os livros, eles explicam direitinho cada uma dessas fases, tá? A anagênica, catagênica, telogênica, a influência hormonal também, né? Vai falar um pouco sobre os músculos eretores, e esse processo da queratinização, que é o que eu estava chamando a atenção para vocês, como é diferente do processo de queratinização da pele, né? E uma das diferenças é essa, né? Esse processo descontínuo dessa queratinização. Mas acaba que culmina com a mesma coisa, né? Só que na pele nós temos como camada morta, né, a queratina, a camada mais externa, e aí o pelo. Né? O pelo nada mais é do que esse acúmulo dessas células, desses queratinócitos já todos super queratinizados, né, e sem nenhuma organela mais, sem nem núcleo, organela, já são células mortas. Né? E eu coloquei aí, ó, folículo piloso componentes, que significa dizer o quê? Que vocês vão ler cada um desses componentes, né, do folículo piloso, a importância de cada um deles, como, por exemplo, a papila dérmica, que é um dos componentes mais importantes, né, do folículo piloso. E vocês sabem por quê? A professora deveria saber. O trabalho de Embry foi disso, mas agora eu não estou lembrada. Ah, foi? Fizeram trabalho de Embry, foi? Foi disso. Mas acontece, esqueci. Mas assim, vocês vão lá no livro pode ser do Junqueira, ele vai falar um pouquinho, tá, sobre cada um desses componentes. E realmente a papila dérmica é mais importante porque ela é a derme, né? Ela corresponde à derme da pele. É onde tem um tecido conjuntivo. É onde vai vir toda a vascularização, a nutrição do folículo. Então, uma vez que essa papila é destruída, esse folículo ele não tem como crescer mais, né? Não tem como se manter. Então, essa é a camada mais importante. E nós temos, então, a papila corresponde à parte do tecido conjuntivo, tem todas as outras camadas que correspondem à epiderme da pele, né? São as células epiteliais, que, obviamente, precisam dessas células aqui, da nutrição, da vascularização da papila, para se manter. E aí vocês vão ver os componentes do folículo, os componentes, por exemplo, aqui dessa região da raiz do pelo, né? As bainhas epiteliais, o folículo da camada do tecido conjuntivo que envolve as camadas da haste do pelo, que é o córtex, a medula, pode passar. Eu acho que aqui eu não coloquei. Não coloquei não, tá, gente? Eu só coloquei esse tópico aí, volta, por favor. Eu coloquei só esse tópico, componentes do pelo. Significa dizer o quê? Que vocês vão ler sobre todos eles, as funções deles, né? Como é que se identificam essas estruturas nos cortes histológicos. Né? O folículo piloso, ele também é importante saber que, longitudinalmente, ele se mostra diferente dos cortes transversais, tá? Mas para isso a gente tem que reconhecer todas essas camadas dele. A medula, o córtex, cutícula do pelo, que são as camadas da haste do pelo. Aí vem a membrana, a bainha epitelial interna, a bainha epitelial externa,
a membrana vítea, aí vem aqui na raiz do pelo, a papila, né? Tem aqui os melanócitos, que ficam nessa região aqui do bulbo do pelo, né? Da raiz do pelo. Então, toda essa relação dessas células, o restante é tudo queratinócitos, e aqui acontece a mesma coisa que acontece lá na epiderme, um nível de queratinização que vai aumentando, né? Tem células mais queratinizadas, células menos queratinizadas. Então, você vê que nesses componentes da haste do pelo são as mais queratinizadas, que subdividem-se nessas 3 camadas, o córtex, a medula e a cutícula. No caso, o córtex, que é a parte mais central, né, o miolinho, ela a gente só encontra em cortes mais espessos, mas geralmente a gente não vê. Histologicamente, eu estou falando, né, nas lâminas, a parte da medula. A gente vê mais córtex e a cutícula. A medula, que é a parte mais central, que é a mais queratinizada, a gente geralmente não vê com nitidez. Mas nós temos também várias lâminas aqui, quer dizer, temos uma lâmina de pele espessa, desculpe, né, de pele delgada, onde a gente vai poder estudar bem direitinho esses componentes, e nós temos em outras lâminas, como eu citei para vocês, né, a de ossificação intramembranosa, onde a gente também vai conseguir identificar alguns cortes de folículos pilosos, principalmente nos cortes transversais, tem bastante. Aí a gente vai ver na prática. Tá? Pode passar. Bom, e aí está mostrando já algumas fotomicrografias, né, coradas em HE, dos cortes longitudinais do folículo piloso, do corte transversal, aí mais à direita, e nesse corte longitudinal aí mostrando bem evidente a parte da papila, né, que é tecido conjuntivo denso. Pode passar. E sobre as unhas, bem rapidinho também, vocês vão ler mais as camadas, a composição dessas estruturas que formam a unha, mas nós não temos nenhuma lâmina, então a gente explora muito pouco, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia geral das camadas, tá? Mas nada de muito detalhado, não. Até porque não tem muito detalhamento, né, nessa questão da unha. Tá certo? Então pode passar. E aí é o artigo científico, no caso uma sugestão. Camille, agonia de quê, Camille? Aquela figura, professora, muito. Volte aí, por favor. O que é que você Ela ainda vai voltar. O que foi? Essa aí me dá muita agonia. A figura, não é nem a real, não, é a figura mesmo. A figura. Sim, porque parece que tá. Sim, porque foi arrancado, né? Arrancado. Não, mas aí é para mostrar o leito unguial, que eles chamam, né? A matriz unguial. Porque você só vai ver a matriz unguial se tiver removido a unha, né? Aí está mostrando como é vascularizado, né? E depois a matriz, a placa, né? E o que tem de mais queratinizado, que é a unha propriamente dita. Nos cortes histológicos aparece como esse bem vermelhinho aí, né? E o hiponíquel, que são as nossas cutículas, que na realidade vocês vão ler sobre ela, o eponíquel, né? Que na realidade é a nossa queratina, né? Tem ali uma camada de queratina importante até para a nossa proteção, né? Na realidade a gente nem deveria estar removendo, mas a gente acaba removendo, e o risco, né, de inflamação, de infecção, porque isso aqui é uma estrutura de proteção para a nossa pele, onde ele mostra aí o eponíquel, né, que é a cutícula. Pode passar. Bom, esse artigo aí só uma sugestão para quem quiser, que ele vai falar sobre o efeito da microdermabrasão, né, do rejuvenescimento. É uma sugestão de artigo, e normalmente a gente usava para fazer os seminários, mas infelizmente não vamos conseguir fazer esse semestre, e fica aí a dica para quem tiver interesse no artigo. Pode passar. Bom, gente, então aqui a gente finaliza. Obrigada, Juliana. A gente finaliza, então, aqui a aula de pele anexo, né, só com algumas
Orientações estão me vendo. Pronto. Orientações, é porque aqui a internet é muito ruim. Estudo para vocês. Né? Então, células de sangue, eu pensei que a gente ia conseguir fazer hoje, mas não vai ver. Mas não tem importância. Na prática de amanhã, a gente vê alguns detalhes importantes para a aula prática, que são super simples. Né? A aula de células de sangue é muito fácil, muito simples. Mas eu peço a vocês que, antes de virem para a aula prática de amanhã, que vocês estudem, né? Vejam tem vídeo, as células de sangue tem vídeo atlas, tem a PDF, né? Tem a videoaula também, que eu consegui fazer a videoaula. Então, que vocês leiam, porque aí fica muito mais fácil para vocês virem estudar. Tá? E aí, na próxima semana, assim, na próxima terça-feira, que a gente vai fazer aula presencial, aí a gente começa fazendo uma revisão geral de pele, anexos, tá? Por isso que eu peço que vocês tragam as dúvidas. Aí a gente vê células do sangue e já começa com sistema digestório, tá certo? Então, eu vou interromper aqui a gravação e, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar mais uns 5 minutinhos para tirar a dúvida. Deixa eu interromper a gravação. Depois eu passo para vocês.